Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Instituto Fabiano Pires, em especial nessa nossa série sobre o estudo dos Salmos. E agora nós vamos ver o Salmo de número 7. Como vocês me acompanham, eu vou estar lendo aqui a Bíblia na versão NVI, tá bom? Diz assim o texto: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem nem me despedacem sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara suas armas mortais e faz delas flechas, setas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Muito bem, esse salmo de número 7, como nós sabemos, é mais um salmo davídico em que ele faz um clamor a Deus, uma vez mais por conta da questão de estar sendo perseguido por inimigos. Inclusive, se nós pararmos para pensar de maneira muito tranquila, superficial até, nós vamos ver que Davi passou a sua vida praticamente lutando. Se bem pensado, quando estava ali ainda morando com seus familiares, cuidando dos rebanhos do seu pai, Davi tinha que a todo momento estar lutando contra animais que vinham para poder, de alguma maneira, atacar os seus rebanhos. Depois, quando ele foi levado para o palácio, ainda antes de ser ungido rei, ele acabou tendo que enfrentar uma série de dificuldades e mesmo depois de ungido, ele passou a ter que fugir, inclusive, dos ataques de Saul. Portanto, era uma vida de constantes, realmente, lutas e perseguições. E depois, como rei, já no trono, Davi acabou tendo que lutar por uma série de questões relacionadas a pessoas dentro da sua casa, também, evidentemente, a pessoas de fora e, consequentemente, também acabou tendo que lutar contra si mesmo, que nós já falamos, inclusive, em outros salmos, que Davi era o seu principal inimigo, assim como todos nós. Nós somos os nossos principais inimigos e Davi também teve que lutar contra uma série de questões muito particulares. E a grande questão é que Davi, evidentemente, tinha suas estratégias, era um homem militar, não é? Um homem que sabia realmente como lutar, como pelejar, principalmente em cima daquilo que ele estava querendo. Ele tinha um exército extraordinário à sua disposição, mas no fundo, pelo que nós lemos dos seus textos, a maior confiabilidade de Davi realmente era em Deus. A despeito de qualquer coisa que ele tinha a seu favor, sua confiança era realmente no Senhor. Se todos nós tomássemos isso como exemplo, com certeza nós lutaríamos as nossas batalhas e as venceríamos de maneira muito mais tranquila, porque na verdade nós não lutaríamos com as nossas forças, mas lutaríamos com a força do Senhor, e naquilo que não pudéssemos realmente colocar as mãos, o Senhor com certeza faria as suas intervenções. No que se relaciona a esse salmo, é muito bom nós pensarmos a respeito dessa indagação, não é? Que muita gente, inclusive, faz. Quem era esse inimigo de Davi? Muitas conjecturas já foram feitas, mas não se tem certeza absolutamente sobre quem seria esse inimigo. Mas o que nós sabemos, inclusive pelo texto, é o fato de Davi estar sendo acusado, segundo ele, de maneira injusta. Inclusive, é como se ele estivesse sendo acusado de fato num tribunal e ele mesmo fizesse a sua defesa. Porque, na verdade, segundo o que ele afirma, ele não tinha feito nada errado e mesmo assim estava sendo acusado, consequentemente sendo colocado diante das pessoas numa situação ultrajante para que pudesse ser condenado e pagasse por algo que ele não havia feito. Inclusive, ele até chega a dizer, se eu fiz alguma coisa errada, então que o Senhor realmente me puna, seria um problema, mas que se eu não fiz nada errado, que aqueles que estão me acusando é que de fato possam ser punidos. Inclusive, quando nós falamos sobre tribunais, nós podemos ver no Antigo Testamento, por exemplo, uma série de textos, dentre eles Deuteronômio 17, versículos 8 a 13, e também Deuteronômio 19, versículos
versículos 15 a 21, que demonstram a maneira como as pessoas poderiam levar determinadas causas a público para que pudessem ser julgadas. Não vamos entrar nesse mérito, mas Davi, ao que tudo indica, parece que estava, num tribunal, e ele dizia sem nenhum problema: podem fazer todas as acusações que vocês quiserem, mas, mediante também as acusações, apresentem provas, se não acharem que vocês mesmos sejam punidos, não é? Dentro do Salmo também, nós podemos destacar o fato de que Davi, como ser humano normal, a despeito, repito, de ser rei, a despeito de ter autoridade, a despeito de ter um exército à sua disposição, a despeito de ter táticas militares para enfrentar seus inimigos, Davi era um ser humano normal, como qualquer outro, e segundo já o início do Salmo, nós vemos um certo receio dele, no sentido de que talvez os seus inimigos pudessem, de alguma forma, de fato lhe causar qualquer tipo de transtorno, e ele chama inclusive, ou compara esses inimigos a leões. Ele tem muito receio de que, de repente, ele seja atacado por essas pessoas de maneira tão feroz que, sem a ajuda de quem pudesse realmente resgatá-lo, ele infelizmente seria vencido e, quem sabe, levado ao esquecimento. Entretanto, no fundo, mais uma vez é bom reprisar, ele sempre mantinha essa certeza, essa convicção de que o Senhor não o abandonaria. Segundo, inclusive, pelo que nós percebemos pelo texto, ele tinha tanta convicção de que estava certo, que, segundo o que ele afirma, ele diz sem nenhum problema que o Senhor julgue essa causa, né? Julgue as minhas informações com as informações de vocês. Então, que o Senhor pese essas questões, e se eu for encontrado errado, que eu pague, mas se vocês forem encontrados muito equivocados em cima disso que estão me acusando, que vocês paguem por conta disso, né? Então, na verdade, inclusive até tem-se uma ideia de que talvez as pessoas o estivessem acusando de ter traído, quem sabe, o rei Saul, a época que ele ainda não tinha subido ao trono, mas na verdade, se bem pensado, Davi nunca fez nada de mal para Saul, pelo contrário, né? Só fez de bem a ele e a nação de Israel. Mas, sendo essa situação ou não, repito, ele tinha muita tranquilidade, muita certeza que, ao final de tudo, ele seria inocentado, justamente pelo fato de que ele não tinha feito nada de errado. Ele fez uma autoanálise e percebeu que ele não tinha feito nada errado para estar sendo acusado daquela maneira, a ponto de talvez realmente vir a sucumbir. O salmista Davi estava passando, evidentemente, por maus bocados, assim como nós também passamos, e quem sabe até ele possa ter feito um questionamento, como alguns de nós fazemos quando estamos passando por dificuldades, que é o seguinte questionamento: será que Deus não está demorando demais em entrar em ação a meu favor? Na verdade, o que nós precisamos entender é que, apesar de Davi precisar de um socorro imediato, e nós também, por vezes, precisarmos de socorros imediatos, o Senhor Deus age sim, ele continua agindo, mas o Senhor age do seu jeito e no seu tempo. Nós precisamos entender que o Senhor não age do nosso jeito, age do jeito dele, e o Senhor não age no nosso tempo, mas age no tempo dele. E é mais que evidente que isso talvez possa fazer com que nós nos preocupemos com essa possibilidade, talvez Deus não estar muito interessado em nos atender, mas Deus está, ele é soberano e ele sabe como fazer e a hora que fazer. Então, não há de que se preocupar tanto como nós muitas vezes nos preocupamos. Repito, então, uma certeza que ele tinha é que o Senhor estava realmente com os seus olhos abertos, com seus ouvidos atentos ao seu clamor, ele sabia que o Senhor Deus ia agir e no momento certo ele com certeza, como diz lá no finalzinho do seu texto, ele cantaria louvores, porque o Senhor daria o veredito dizendo: ele é inocente e vocês que o estão acusando é que são culpados. Que todos nós possamos de fato aprender com essas narrativas davídicas, de tal maneira que inclusive sigamos o seu exemplo, em especial esse exemplo de confiar irrestritamente na ação do Senhor em nosso favor, tá bom? Deus te abençoe e até o estudo do Salmo de número 8.